Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual, Allan Kardec, e à espiritualidade trabalhadora da casa. Prece pelos espíritas. Ó meu Deus, dai aos obreiros da doutrina espírita a humildade, o amor e a paz, tornando-os dignos de pronunciar o vosso nome e o de Jesus. Peço-vos, Senhor, não os deixeis perdidos no caminho do fanatismo nem da mentira. Dai a cada médium, a cada frequentador de uma casa espírita, o cajado da responsabilidade, porque somos todos capazes de gestos de bondade. Não os deixeis gritando Barrabás, nem lavando as mãos como Pilatos. Se alguns deles ainda possuírem na alma o ódio de Herodes, fazei, Senhor, com que a brisa do esclarecimento da doutrina dê às suas almas uma nova concepção de vida doutrinária. Senhor, fazei com que as casas que se dizem espíritas não se preocupem tanto com os desencarnados, mas que cada dia busquem secar as lágrimas dos que choram, levantem os caídos e curem as almas sofredoras. Senhor, dai também ao meu espírito a força e a luz suficientes para me tornar um digno trabalhador da vossa seara, a fim de que eu possa abraçar a cada irmão com carinho e respeito, e lhe oferecer o que tenho de mais sagrado, o grande amor provindo de vós, meu Senhor amado, que assim seja. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual, Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise e que Deus a abençoe. Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs. Sentimento de gratidão por estar mais uma vez aqui nessa casa, nesse pronto-socorro espiritual, nessa escola de almas. É uma alegria cada vez que a gente chega aqui para falar um pouquinho dentro das nossas limitações deste evangelho de amor, dessa doutrina dos espíritos, e que todos nós aqui possamos nos sentir consolados, porque é o que o Cristo nos deixou, o Consolador prometido, esta doutrina. Então, com certeza, através dessas palavras do Cristo, através dessas palavras das obras de Allan Kardec, ou de tantos outros espíritas que são dedicados a ser instrumentos nessa seara do Mestre, nesse movimento espírita, que nos deixa suas reflexões, que passam por análise, muito criteriosos, antes de qualquer lançamento de livro, por exemplo, para que a gente traga para cada um aquele conhecimento, aquele esclarecimento que não foge da doutrina, daquele momento em que nós vamos falar sobre amor, sobre o Cristo, sobre caridade, mas que acima de tudo nós vamos trazer explicações, um entendimento por que isso é importante. Por que é importante amar? Porque às vezes assim parece tão, superficial, precisamos amar, mas por que precisamos amar? O que vai nos trazer se a gente amar? O que vai nos trazer se nós perdoar? Aqui, no parênteses, inclusive, a questão do perdoar hoje, a Organização Mundial da Saúde também, ela vai nos relatar, ela vai nos trazer de que o perdão, ele ajuda até mesmo combater algumas doenças que estão fisicamente no nosso físico, que acabam nos prejudicando. Porque a culpa, aquele sentimento de rancor, até mesmo, muitas vezes, o ódio, vamos dizer assim, eles acabam que prejudicam a nossa saúde física e a nossa saúde mental.
essa saúde mental que eu acho que nós estamos percebendo que precisa ser muito bem cuidada, muito bem trabalhada e junto com a ciência. O que seria nessa parte? A terapeuta, a psicóloga, o psiquiatra, junto com a espiritualidade, unindo-se esses dois, nós teríamos com certeza mais mentes sãs e também corpo são. Nós podemos perceber que a gente encontra ainda esses momentos de irmãos e irmãs que ainda estão na depressão, que ainda estão em momentos de grandes dores emocionais e que acabam às vezes se equivocando, né? E até prejudicando o seu semelhante, porque não estão trabalhando aquilo que precisa ser trabalhado, que é a sua saúde mental. Eu fiz um gancho disso nesse tema, porque em janeiro, né? Janeiro foi trabalhado muito sobre a saúde mental, o janeiro branco, só que a gente tem que trabalhar a saúde mental de janeiro a janeiro, assim como setembro, que é do suicídio, né? Do suicídio, a gente não pode só trabalhar em setembro, mas sempre. Mas como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou buscar isso? Através de uma espiritualidade. Nota-se que eu não falei em religião aqui em momento algum. Eu falei em espiritualidade. E depois, se der tempo, nós vamos ver essa diferença. O que é eu estar ligada numa religião e eu estar ligada em uma espiritualidade? Eu estar conectado com essa espiritualidade. O que vai nos ajudar com certeza a nós termos a resiliência, que é o assunto dessa noite. É o assunto que a gente vai tentar desenvolver, né? Que é a resiliência e espiritualidade. Então vocês notam, eu quero apresentar o livro também. Esse livro, se eu não me engano, ele passou pelo Clube do Livro. Eu não tenho certeza, porque é tanto livro, né? Mas eu acho que passou. Fé na Vida, esse livro. Se eu não me engano, passou, mas às vezes as casas espíritas têm para adquirir livros como esses, que tem vários tópicos, vários assuntos. Por isso é importante também, a gente já deixa o convite para leitura, porque às vezes eu estou em casa, quero fazer uma leitura, né? E eu vou encontrar uma leitura edificante dentro das nossas casas espíritas. Além da sustentabilidade de todo o nosso movimento espírita, né? Também a gente acaba fazendo o quê? Levando para os lares temas edificantes. Nós não vamos ler qualquer coisa, porque os livros que estão ali, por exemplo, são livros que passaram, mais uma vez a gente repete, por pessoas que pensaram assim, não, aqui não tem besteira, aqui não tem erro doutrinário, aqui a pessoa vai ler e realmente é isso mesmo, né? Então isso é muito interessante nesse sentido. E esse livro, ele vai nos trazer vários assuntos. Até tem eu estava olhando antes sobre doar os órgãos depois, né, do desencarne, que seria um assunto bastante interessante também para conversar, porque isso é uma dúvida de muitas pessoas, né? Mas e aí, o que eu faço? Como é que será que acontece, né? Se eu vou fazer isso, será se eu ainda não desencarnei completamente, como é que fica, né? Então surgem várias dúvidas que seria interessante em algum momento também nós desenvolvermos esse assunto, né? É aquela pessoa que se propôs depois do desencarne, depois da morte, né? Porque a gente sabe que morrer é uma coisa e desencarnar é outra, né? Então, o que acontece? Depois ali que morreu, né? Ela pode ser uma doadora, né? De algum órgão. Então, mas na visão espírita, como que se entende isso? Será que é ok fazer? Não é? Será que eu preciso estar ligado à matéria? Se eu sou muito ligado à matéria,
seria interessante fazer ou não? Mas esse é outro assunto, então é só para dar um gostinho de quero mais, né? Talvez para quem se interesse por esse assunto. Mas hoje nós vamos falar sobre a resiliência. E se a gente for pesquisar resiliência, por exemplo, significa que a pessoa supera seus problemas com mais tranquilidade, passando por eles com mais leveza e sabedoria. No momento que a gente leu isso, supera, né, com mais tranquilidade, com mais sabedoria, com mais leveza. Aqui foi dito que tudo vai ser fácil, mesmo tendo resiliência? Não, né? Não vai ser tudo fácil. Mas por que não vai ser tudo fácil? Porque nós somos seres humanos e nós temos as nossas emoções, nós sentimos tristezas, nós sentimos às vezes aquela dorzinha do abandono, da insegurança, enfim, várias situações nós sentimos. Agora, a doutrina espírita nos convida a ter a resiliência dentro de nós. Mas como ter essa resiliência? Como passar pelos desafios diante de tudo que está acontecendo, principalmente no mundo, mais tranquilos? Tem como passar? A resposta vai ser unicamente de cada um que está aqui hoje, né? Eu sempre falo que se a gente fizesse uma roda agora e fosse um bate-papo, a doutrinária, né, fizesse um bate-papo agora, nós íamos ter muitas colocações, muito edificantes inclusive, mas pode ser que em algum momento alguém ia dizer assim, olha, eu não acho não que eu ia conseguir passar assim tão tranquila, eu não tenho ainda resiliência, eu não consigo ter ainda. E ok, tudo bem, não consigo ter ainda, é muito melhor dizer isso do que dizer assim, eu não quero ter, para mim é isso aí mesmo, as coisas têm que ser desse jeito, é do meu jeito e eu não mudo. Porque quando a pessoa já diz assim, eu sou assim mesmo, ninguém vai me mudar, é o meu jeito de pensar, essa pessoa, infelizmente, ela está completamente equivocada, porque ela está no mundo onde o aprendizado é constante, onde todos os dias nós estamos aprendendo. Se a gente for ler esse texto que nós estamos conversando agora, se daqui 2 anos eu vier aqui nessa casa e falar sobre esse mesmo tema, acredite, eu vou ter mais sabedoria no que eu vou estar falando. Mas o texto mudou? Não. Eu que no decorrer aprendi um pouco mais. Por quê? Porque a gente está num constante aprendizado. É a mesma coisa nos estudos. Às vezes quando o estudo se repete, tem muitas pessoas que dizem assim, mas de novo esse livro. Quando é de novo o livro, para começar, vão sempre acabar passando por uma parte que já passou, e daí dizem, mas nós não tínhamos falado sobre isso naquele momento, há 1 ano atrás. Por quê? O livro mudou, as letras mudaram? Não. O que aconteceu? Aconteceu que a gente evoluiu um pouquinho mais. Então, cada vez que a gente for evoluir um pouco mais, alguns assuntos e algumas questões na nossa vida, a gente vai ter um olhar mais aberto, um olhar mais afetuoso e um esclarecimento ainda maior. Mas então, estou com uma dificuldade, ou quero ajudar alguém que esteja passando por alguma dificuldade, como eu consigo ter essa tal de resiliência? Primeiramente, nós precisamos nos conhecer. Será que a gente se conhece completamente? Será que a gente se reconhece? Será que a gente sabe tudo que está aqui dentro? Por exemplo, se a gente está completamente estressada, se alguém vem para querer brigar mesmo conosco, será que a gente sabe até onde a gente vai? Será que a gente consegue ponderar as nossas palavras? Ou talvez ainda não? A gente acabe falando alguma coisa e depois a gente pensa assim, poxa, não precisava ter dito isso.
Eu acho que eu podia ter ficado um pouquinho mais na minha. Será que, mas também por um outro lado, né? Será que eu sei reconhecer também aquilo que eu já adquiri de bom? A lei é de progresso. Nós podemos depois desencarnar e ficar estacionados. Chegar lá, por exemplo, tá? E alguém, o nosso mentor vai olhar e dizer assim, olha, tá estacionadinho. Tu nem saiu do lugar. Pode. Regredir, segundo o que a gente estuda, é muito difícil, quase zero regredir. Mas estacionar também é um perigo, né? Porque quer dizer que eu estive aqui, eu tive a oportunidade de reencarnar, eu tive uma família, eu tive um trabalho, e o que eu fiz? Nada. Nada. Absolutamente nada. Então nós vamos para um pensamento de que todos nós que estamos aqui hoje, nós somos pessoas melhores do que na outra existência. Mas ainda a gente vai um pouco mais longe. Todos nós que estamos aqui hoje, nós somos melhores, pessoas melhores do que éramos há 10 anos atrás, por exemplo. Mas há 10 anos atrás, principalmente para nós, trabalhadores espíritas e estudantes, nós não temos como ser pessoas iguais há 10 anos atrás. Nós não podemos ser, nós não temos como ser pessoas iguais. E eu tenho certeza que cada irmão que estuda, cada trabalhador vai sentir isso, que mudou. Mas eu não consegui 100%, mas gente, nós não vamos conseguir 100%. Quem acha que vai conseguir completar tudo nessa reencarnação que se propôs, me desculpa, mas pelo que a gente estuda, e daí se alguém não concordar, por favor, briguem com as obras básicas, não comigo, é com Kardec, né? Tente ver se consegue ter um contato com Kardec, mas é segundo o que ele nos deixa, é o que os grandes expoentes da doutrina espírita nos falam, que não vai ser 100% nessa. E se a gente for notar o jeitinho que a gente está ultimamente, o jeitinho que a nossa sociedade está, né? Esse jeitinho assim, com seus probleminhas, com as suas dificuldades, a gente vai perceber que 100% nessa não. Mas a gente consegue sim evoluir, nem que seja um pouco. E é essa parte que nós queremos falar. Sim, não temos como estar estacionados, principalmente quem tem um contato com a espiritualidade. A gente falou dos espíritas, dos estudantes e falou dos trabalhadores. Mas de repente tem pessoas aqui que estão lendo livros edificantes. Tem pessoas aqui que são de outras religiões. Então, aos irmãos, todos nós, desculpa, não tem como nós estarmos sendo pessoas iguais. Por quê? Porque a gente adquiriu conhecimento. A gente fez aquela brincadeira aquela vez, né? Eu vou tentar fazer de novo aqui, rapidinho, no livro. É que talvez, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas o pessoal que vai enxergar, porque é pequeno aqui, isso é uma prova científica, inclusive, nós estamos trazendo. Esse amarelo, eu vou pedir para que vocês não leiam o que está escrito nesse amarelo, tá? Está escrito uma palavra aqui, mas não é para ler. Aqui, não é para ler, tá? Esse amarelo, olha bem para o amarelo, por favor, não lê. Não lê. Tá? Está escrito esse amarelo. Não, tem que abrir os olhos. Mas olha bem para ele, não lê. O que dizia ali? Não sei. Não leu? Luz. Luz. Mas eu pedi para ti não ler. Então o que aconteceu aqui? Alguém leu? Se vamos ser sinceros, mesmo a gente pedindo para não ler. Lê? Tá, mas foi pedido para não ler. Mas por que leram? Porque tem o conhecimento. Porque apareceu ali automaticamente, o cérebro já disse, é luz que está escrito ali. Então quando a gente aprende alguma coisa, não tem quem tire. Eu podia dizer assim, olha, se tu lê, tu vai para um umbral. E a pessoa diz, meu Deus, já fui. Porque ela leu. Ela leu porque não interessa, ela já aprendeu, ela já está
ela, espírito, já adquiriu o conhecimento da leitura. Então não interessa se eu vou dizer para ler ou para não ler. Isso acontece com as nossas questões morais. Então imaginamos 10 anos, né, de aprendizado e não aprender nada, não avançar nem que seja em 1%. Nós estamos falando em 1% aqui. Não, vamos falar sobre 5% aqui, porque eu acredito que sim, a gente tenha até mais do que isso. Porque a gente sempre fala das coisas que a gente deixou de fazer, das nossas ainda, dos nossos equívocos, das nossas imperfeições. Hoje não. Hoje vamos falar sobre aquilo que a gente já conquistou. Talvez antes eu me importava muito com o que os outros faziam. Hoje eu penso assim, não, quer saber, eu vou cuidar de mim. Porque o que o outro faz é responsabilidade dele. Mas, Deise, aonde que está entrando a resiliência? Para mim ter resiliência, eu preciso ter um conhecimento. Eu preciso estar, então, com o meu coração cheio de afeto e de conhecimento, porque sem conhecimento nós não conseguimos. Mas e como a gente vai trabalhar isso, então? Como a gente vai trazer para nós? Através da ação. O livro nos diz, o autor vai nos falar, que através da ação também a gente vai conseguir adquirir certas habilidades. Por exemplo, através da ação e do trabalho desenvolvemos a inteligência. Olha o que nós falamos antes, né? Para superar momentos difíceis. O tempo passa muito rápido aqui, mas eu vou tentar cortar um pouquinho aqui, assim, ó. Não vou ler, eu não vou ler corrido, vou ter que dar uma pausa nessa parte aqui, ó. Então, através da inteligência, as habilidades para superar momentos difíceis. Um exemplo muito claro. A pessoa, o irmão, perdeu fisicamente um ente querido, tá? Ele perdeu um ente querido. Ele chega aqui e ele vai ser consolado por alguém. Como a gente sabe que tem um fraterno nessa casa. Pessoas que estão ali para confortar. Esses irmãos vão confortar. Só que se esse outro irmãozinho que chegou ali, né, porque provavelmente ele vai chegar num momento de muita dor, de muito sofrimento ali, porque ele está com saudade. E detalhe, é normal a gente sentir saudade. Não é falta de fé. Falta de fé é a gente julgar a pessoa que sente saudade de quem partiu. É até falta de empatia, né? Então chegou ali, daí os irmãos vão falar, vão explicar. Só que naquele primeiro momento, ele vai sentir aquele consolo. Só que ele vai voltar para casa. E se ele não é espírita, se ele não está no estudo, ele não vai entender muito bem. Porque ele vai dizer, mas como assim? Existe outra existência? Como assim? Ele não morreu? Eu não entendi, fui consolado, mas não entendi ainda. Por quê? Porque no primeiro momento, né, ele não tinha aquele estudo, aquele conhecimento. Aqueles irmãos do fraterno vão tentar passar aquele conhecimento em 1 hora, 2 horas, por exemplo, mas ele precisa, aquele irmão, seguir, né, para entender melhor o que aquelas irmãs que passaram com tanta sabedoria, aquele conhecimento de que a morte é só do corpo físico. Para quê? Porque no momento que ele entender com a razão, ele vai sentir menos. Ele não vai deixar de sentir, mas ele vai pensar assim, ele está na casa do Pai, ele voltou para o plano espiritual. Ele vai deixar de sentir dor? Não. Mas vai ficar mais leve. E o que é isso? Resiliência. Porque ele compreendeu. Então vejamos que tudo também, por isso que a doutrina espírita, ela se baseia na fé raciocinada. É por isso a importância dos estudos, inclusive para as crianças. Inclusive para as crianças que estão dando os primeiros passos. O adulto, quando começa a estudar, não fica um pouquinho melhor? A gente não fica um pouquinho mais assim, ó, né? Se sentindo um pouco mais leve, se sentindo um pouco mais com a sabedoria no sentido de
não de ser melhor que o outro, mas de entender situações, nós adultos. Vocês imaginam as crianças que têm oportunidade de participar da evangelização? Que se são todas encarnadas, eu estou vendo 4, 5 crianças. Essas crianças, por exemplo, imagine estarem aqui participando da evangelização espírita, gente. Hoje a gente sabe que tem bebês que participam da evangelização espírita, tem gestantes que participam da evangelização espírita. Imagina o preparo desses seres que hoje os pais estão do lado, mas que amanhã vão lançar voos, e daí através do conhecimento de uma doutrina, de pessoas capacitadas que são os evangelizadores, vão levar o conhecimento do Mestre para essas crianças. Porque muitas crianças ainda não sabem quem é Jesus. Mas em algum momento essas crianças vão ter que ter o quê? Resiliência. Porque a vida continua aqui. E nós vamos passar por situações que essas crianças precisam sim ter resiliência. Elas precisam sim saber lidar com algumas dificuldades também. Seguindo o texto, na literatura espírita, lembramos da importância do trabalho na conhecida expressão trazida por Abigail no livro Paulo e Estevão. Essa frase, é uma frase muito linda que provavelmente muitos já escutaram. Ama, trabalha, espera, perdoa. Roteiro de resiliência para Paulo de Tarso em momentos de grande provação. A gente não tem como trazer agora, nesses minutos, a história de Paulo de Tarso. Mas Paulo de Tarso, nos momentos em que precisou passar pelas situações que passavam, o que eles tiveram? Resiliência. Por quê? Eles amaram, trabalharam e esperaram. Agora, esperar é difícil. É muito difícil esperar. Mas enquanto a gente está esperando, daí cada um sabe o que está esperando, vamos trabalhar. Mas trabalhar como? Trabalhar na nossa família, trabalhar nas nossas casas espíritas, trabalhar para ajudar alguém, ajudar na nossa sociedade. E ter essa resiliência de que tudo vai passar. Mesmo que pareça que não. Mesmo que seja o fim. Se a gente for ligar a televisão e colocar só naqueles canais que só dá desastre, com certeza a gente acha que está tudo acabado. Mas não está. Bastamos ter paciência e amar. Já seguindo para o final, já indo para o final, a gente deixa então uma mensagem do Evangelho, que vai falar também um pouquinho, bem rapidinho. O Evangelho segundo o Espiritismo afirma a ideia clara e precisa que se faz da vida futura, de uma fé inabalável no porvir. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é infinita, a vida corporal não é mais do que rápida passagem e uma breve permanência. Então, irmãs e irmãs, que nós possamos pensar também na nossa vida espiritual, adquirir tudo que a gente puder da matéria que for de necessário, mas a gente só leva daqui aqueles sentimentos bons. Ontem nós estávamos gravando, inclusive, um outro tema, e era sobre penas futuras. E eu me lembro que comentamos o seguinte: será que a nossa mala está pronta? A nossa bagagem está pronta? E aqui ninguém está falando que ninguém vai desencarnar. Só que em algum momento a gente vai. Porque nós somos espíritos, mas a gente não gosta nem de falar de morte. Deus o livre, né? Mas em algum momento a gente vai. E como que está a minha bagagem? Como que eu volto? Porque a gente sabe que bens materiais, por mais que sejam necessários, e acreditem, é bom adquirir, principalmente para quem trabalha duro.
principalmente para quem passa por necessidades. Os bens materiais são importantes sim, mas esses a gente não leva. Então, quais a gente leva? E a gente deixa para essa noite essa pergunta, essa reflexão. Como que está a minha bagagem? O que tem nela? Ela está pesada com sentimentos negativos? Ou ela está leve com aquilo que é de melhor? Como eu retorno? Porque depois ainda eu volto. E depois como eu volto? Eu volto com mais débitos ou eu volto mais leve para um dia alcançar os melhores voos e chegar mais perto ainda do Criador? Fica essa pergunta. Desejamos uma abençoada noite a cada irmão e irmã que está aqui, desencarnado e encarnado. E agradeço o convite e que Deus sempre nos abençoe e que todos nós possamos estar cada vez mais ligados na espiritualidade, com a espiritualidade. Porque muito melhor dizer várias vezes eu amei do que amei, né? Então, que a gente possa amar cada vez mais e que assim seja. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Deise, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Prece aos anjos guardiões. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Amparai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência sobre os meus próprios defeitos e tirai-me dos olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de percebê-los e de confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei que eu me torne digno da vossa benevolência. Vós conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos demais que aguardem em prece silenciosa.